Ei, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí mais uma leitura aqui no Clube de Leitura de Adorim. E nessa temporada, nós estamos convidando pessoas mais que especiais para conduzir a leitura. E sou suspeita para falar da Zélia, porque a Zélia é esse encanto aí que muitos já conhecem de leituras anteriores, de participação aqui conosco. A Zélia foi estudante aqui do curso de letras, e eu achava bonito porque ela já era bióloga, né, Zélia? Veio por amor mesmo. Então, foi muito bom o curso de letras nos dar de presente essa pessoa aí maravilhosa que vocês vão conhecer. E, gente, geralmente o clube de leitura funciona como? A gente passa uma lista de livros, os participantes também indicam um, e nós votamos. Então, o livro mais lido é o livro mais votado é o livro lido naquela temporada. Mas nesse ano a gente está fazendo diferente. Esse ano está bem ditatorial, tá? Então a gente pega o livro que a gente ama e fala assim: vocês têm que ler e têm que amar esse livro. Nós embarcamos na loucura do Will, na leitura anterior. Então lemos O Sonho e a Fúria e agora a gente vai embarcar na paixão da Zélia para ler O Amor nos Tempos do Cólera. Então, quem já leu sabe do que é, né? E quem ainda não leu, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Eu vivo citando trechos dele da forma como eu me lembro, e eu falo assim, agora eu vou poder ler de novo para citar direito. Então, é um livro lindo. Eu falo que sempre que eu estou na mesa de um bar com os amigos, tomando cerveja, quando isso me pertencia, eu recitava o final desse livro e dizia assim: é o final mais lindo da literatura de todos os tempos, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando vocês chegarem lá no final, o último parágrafo, vocês vão entender o que eu estou falando, mas ninguém avança para ler, não, porque perde a graça. Deixa para chegar na leitura lá no final. Bom, então, é isso. Vou parar de falar isso tudo e passar. Deu um trem aqui. É isso, pessoal. Então, vou passar. Acho que a Tainá tem alguns recadinhos. E aí, pessoal, como que vai funcionar, né, Tainá? Você quer explicar? Que a gente vai começar a ler agora, né? Então, se você está perdida, é a primeira vez que você vem para o clube, a Tainá passa aí para vocês como que funciona. Boa noite, leitores. Eu sou a Tainá, faço parte aí da organização do Clube de Adorim, junto com a Karina. E estou muito empolgada para ler O Amor nos Tempos do Cólera. A gente já leu 100 Anos de Solidão aqui no clube há um tempo. E vai ser a minha segunda experiência aí com Garcia Marques. Mas aos novatos, sejam muito bem-vindos ao clube. O nosso clube é um clube aberto e gratuito. As nossas atividades têm sido sempre online, né? E, como a Karina já disse, esse é o ano de convidados. Então, a gente está convidando aí pessoas especiais para trazerem suas obras, seus livros especiais, para a gente ler juntos aqui no clube. E aí, a gente vai começar hoje. Esse é o encontro inaugural dessa leitura. E a Zélia vai apresentar um pouco, falar por que ela ama tanto esse livro, para fazer a gente se encantar e já começar a leitura super animados. Então, diferentemente do último livro, a gente vai fazer só 3 encontros dessa vez. Então, nós começamos a leitura hoje, a gente tem um encontro aí, quando a gente chegar mais ou menos na metade do livro, no dia 22 de maio. E aí depois a gente finaliza a leitura e volta para o encontro final no dia 5. Falhou a memória, mas na primeira semana aí de junho. E aí amanhã cedinho eu solto o cronograma de leitura com as metas diárias para vocês acompanharem lá no Instagram do clube. Eu acho que é isso, de recado. E quem está perdido aí, que chegou a primeira vez, sinta-se muito acolhido. Gente, o clube de leitura é bem simples. A gente vai começar com o livro, né? Então, agora vai ser O Amor nos Tempos do Cólera. Tem um cronograma, como a Tainá disse, então até tal data a gente tem que ter lido tantas páginas, depois nós vamos voltar aqui para conversar sobre o livro, e trazer as impressões mesmo, gostei, amei, não gostei, achei chato, ai gente, eu estou atrasado com a leitura.
Então, é bem para compartilhar mesmo as experiências com a obra, tá? Quem é estudante, todos os eventos são certificados, tá? Para quem quiser horas de complementares para contar como extensão lá na faculdade e tudo mais, tá bom? Então, quem precisar de certificado tem que preencher a lista de chamada que eu disponibilizo aqui para vocês. Nós sempre passamos as orientações do clube no nosso Instagram, né, que é Clube de Adorim, e também no WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp só do nosso clube. Eu vou colocar as informações aqui no chat, tá? E é microfone aberto, sintam-se à vontade para falar, comentar e tudo mais. Eu acho que o legal é ser bem dialogal mesmo. Então, a gente passa agora para a Zélia, que vai conduzir esse encontro conosco. Só antes de passar para a Zélia, falar do grupo do WhatsApp. A gente está lá aberto para a gente conversar, trocar ideias sobre o livro, sobre a nossa leitura, só para a gente se atentar mesmo com relação ao spoiler. Então, seguir ali o cronograma, não dar um spoiler de quem ainda não está na meta. Então, para a gente ficar de olho aí, para ninguém se assustar ou tomar uma notícia, conhecer uma parte da história que a gente ainda não chegou lá. É isso, Zélia, tudo seu. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, eu me senti muito honrada de ser convidada para poder indicar uma leitura e, ao mesmo tempo, me senti muito assustada, né? Porque indicar uma leitura é uma responsabilidade muito grande, vai que as pessoas não gostem, falam que absurdo, como é que me mandaram ler um negócio desse e tal. Então, assim como eu sou bióloga, né? O livro passado, o Will que indicou, e ele falando que ele era biólogo, mas literatura por amor, e é o meu caso também. Eu sou bióloga e fiz o curso de letras, né, na época que eu dava aula de inglês nas escolas, eu trabalhava também dando aula de inglês, agora eu só dou aula de biologia, mas fazer o curso de letras foi uma experiência maravilhosa, né, conheci a Karina, que foi minha professora no curso, coordenadora, então foi muito bom, e quando começou o Clube de Adorim, eu lembro que eu vi, acho que no Instagram da Karine, eu ficava assim, ai, podia tanto ser online. Assim, na verdade, na época nem tinha, né, essa possibilidade de ser online. Eu pensava assim, ai, eu podia tanto morar em Varginha para poder ir lá, que eu sempre quis participar de um clube de leitura. E acabou que na pandemia o clube ficou online. Eu falei, agora é minha oportunidade de participar. E isso foi muito bom, né? Estou aqui desde então. Eu sou de Formiga, né, gente? Então, sou um pouquinho longe aí. Na verdade, sou de Lavras, mas moro em Formiga hoje. Bom, como a Karina falou, o final deste livro, e assim, não se preocupem, eu não vou dar spoilers, porque eu sempre falo aqui no clube, eu detesto spoilers, então tudo que eu vou falar sobre o livro não é nada assim que vai estragar a leitura, a experiência de leitura de ninguém, mas é um final que, para mim, é um dos melhores finais da literatura, dos livros que eu já li, que é aquele que você fala, oh! Então, assim, que a gente não esquece também, né? É bem inesquecível. Bom, gente, O Amor nos Tempos do Cólera, né? Na verdade, quando eu li a primeira vez, eu li nessa edição aqui. E aí, quando a Karina conversou comigo, pedindo uma indicação de livro, de primeiro eu já pensei assim, eu vou indicar um realismo mágico, né? Um realismo fantástico, que é aquele gênero da literatura que mistura fantasia, né? Coisas assim inacreditáveis com a realidade. E um dos principais, se não o principal autor do realismo fantástico é justamente o Gabriel Garcia Marques, carinhosamente chamado, né, por nós de Gabo. A gente já leu, assim, se essa indicação fosse, então, que livro você gostaria, né, que o pessoal lesse? De cara eu já falaria 100 Anos de Solidão, porque é o meu livro favorito da vida. Mas a gente já leu aqui no clube. E aí eu comecei a pensar em outros realismos fantásticos, e eu até queria indicar, na verdade, um outro, que é de um autor português, que chama José Luiz Peixoto. Fica a dica aí, né, para quem gosta de realismo fantástico, ele é um autor recente, e eu adoro os livros dele. Só que o livro que eu ia indicar, que é o Nenhum Olhar, ele está com edição esgotada, então assim, para comprar ia ser muito difícil, ia ter prazo de entrega muito longo, não tem disponível na Amazon, então eu falei, não, vou pensar em outra coisa. E aí eu fiz uma listinha de livros de realismo fantástico, e aí eu lembrei do Amor nos Tempos do Cólera,
que é um livro que eu sempre tive vontade de reler. Quando eu entrei para o clube, foi justamente no dia, na temporada que o pessoal foi ler o 100 Anos de Solidão. E aí foi o momento que eu falei, ai, vou finalmente reler 100 Anos de Solidão. Então, agora que... Aí eu pensei, né, nada melhor do que agora que eu vou indicar um livro, indicar um para eu reler também, dos que eu tenho muita vontade de reler, que é O Amor nos Tempos do Cólera. E aí também porque eu queria comprar essa edição, eu queria uma desculpa para isso, para poder ler nela, né? E eu também fui muito influenciada pelo último encontro, que a gente falou de releituras, não sei se vocês lembram, né? Assim, de livros que a gente relê, e às vezes a gente tem visões diferentes, porque o livro ele tem muito o momento da vida que a gente lê, né? Então, às vezes, quando a gente relê, a gente sente de forma diferente. Então, eu falei, ó, vai ser perfeito, né? Bom, e para começar, esse livro, como o título já diz, né? Ele é uma história de amor. Só que a seguir eu vou falar um pouquinho para vocês que é uma história de amor muito diferente das histórias de amor convencionais, né? E esse livro, ele traz para mim, eu acho que não só para mim, né, para a literatura mundial, um dos grandes casais da literatura, que é o Florentino Ariza e a Fermina Daza, né? Os nomes diferentões aí do Gabo estão presentes aqui, e sempre, quase sempre que ele menciona, se eu não estiver enganada, né, porque eu ainda não comecei a releitura, eu vou reler junto, assim, com o cronograma que a Tainá vai montar, mas sempre que ele fala Florentino Ariza. Sempre que ele fala Fermina, Fermina Daza. Então, ele sempre coloca, assim... Não sei se sempre, mas em uma grande parte do livro, ele coloca sempre junto o sobrenome, né? Então... Depois, né, eu queria até que a gente comentasse um pouco desses casais inesquecíveis, né, da literatura. Se vocês quiserem já abrir o áudio falando assim, quais seriam os grandes casais ou o casal que você se lembra da literatura. Eu sempre lembro, então, de Florentino Ariza e Fermina Daza. Para mim, um outro casal da literatura que eu amo de paixão é Blimundo e Baltazar, do Memorial do Convento, né, e que, assim como Amor nos Tempos do Cólera, tem um final... que lindo, né? E vocês? Quais são os grandes casais aí da literatura? Eu nem vou falar. Bennett Qual? e Darcy. Qual, Tainá? De preconceito. Eu vou falar, todo mundo já sabe, né? Quem que é o meu preferido. Mas é Reobaldo de Adorim, né? Eu acho que é um grande casal, assim, do meu coração. E não vou falar não, porque vai ser spoiler. Eu tenho uma opinião sobre o Amor dos Tempos do Cólera que todo mundo fica com ódio, mas eu tenho. No final, no último encontro que eu digo. Alguém mais, gente? Lembra de um casal inesquecível? Eu acho que Catherine e Heathcliff ser dos Dos Ventos Uivantes, né? É um casal, assim, bem conflituoso, né? Mas bem marcante também. Engraçado você fazer essa pergunta, Zélia. Eu tô pensando assim, eu falei, gente, eu acho que eu não sou de ler tanto de romance romântico. Você acredita que eu estou tentando assim? Eu lembro de pensar, por exemplo, no Joaquim Manuel de Macedo, que era a da Moreninha, a Carolina e o Antônio, que ele chamava, Augusto, que eu gostava. Mas olha que doido, eu não sou de ler muito romance romântico. Não tá me vindo na cabeça. Mas é engraçado, Karina, que assim, quando até eu pensei, né, em começar perguntando isso, eu também fiquei assim, gente, quais? Quais casais? E agora que vocês estão falando, aí vai vindo, né? Por exemplo, o pessoal tá falando aqui do Bentinho e Capitu, que também é um casal conflituoso, né? Do Edmond Dantès e a Mercedes, o Conde de Monte Cristo. Não, nunca li o Conde de Monte Cristo.
algum dia eu quero ler, mas assim, né? É um calhamaço, tem que enfrentar esse calhamaço. Não se assuste, Zélia. Vale cada página. O conjunto de texto. Ah, então você lê assim, ó. Juro pra você. Rapidinho. Eu lembro de ter tido muito impacto com a leitura do São Bernardo, do Graciliano Ramos, do Paulo Honório. Eu não lembro como é que chamava a mulher. Mas eu lembro de ter muito ódio dele. Então, por isso que eu falei assim, nossa, todas as histórias, os casais que estão me vindo na cabeça são de desamor. Bentinho e Capitu. Eu queria falar de um recente que eu li, que é o Mestre e Margarida. Adorei também os dois, o Mestre e a Margarida, assim, a dedicação de um para o outro e com a literatura também, né? Que ela participa dessa questão dele escrever o livro dele e tal. Foi um livro que eu fiquei assim, apaixonada e foi um casal que também acho que marcou. O Corcunda e a Esmeralda também. Qual, Débora? Corcunda e Esmeralda. Um casalzão também, né? Um desamor também, né? Infelizmente, não correspondido. Tem o Grande Gatsby também, que eu esqueci o nome da menina. Nossa, gente, é mesmo. Ó, aí tem muitos casais que a gente vai lembrando. A Camila comentou aqui da Aurélia e do Fernando. Ai, também sou apaixonada em Aurélia e Fernando. Esse é bem romântico, bem assim, né? Casal romântico mesmo. Boa lembrança. A Culpa é das Estrelas nunca li, mas já vi o filme também. Também é um casal bem, bem lindinho. Bom, enfim, gente. Mas é o que eu falei, né? Não vou revelar ainda, né? Em que categoria, né? Se é esse casalzinho lindo, romântico, ou se é um casal conflituoso que se encaixam, Florentino Ariza e Fermina Daza, né? Eu vou deixar para vocês, né, descobrirem ao longo da leitura. Mas é um casal inesquecível, né? De várias formas. Bom, gente, esse romance aqui, O Amor nos Tempos do Cólera, ele foi o primeiro romance que o Gabo escreveu depois que ele ganhou o Nobel. Ele ganhou o Nobel em 82 e O Amor nos Tempos do Cólera, ele foi lançado em 85. E eu li que é o romance favorito do Gabo, né? E eu fiquei assim impressionada. Eu falei, como assim? Não é o 100 Anos de Solidão? Mas não. Ele fala que o livro que ele mais gostou de escrever foi O Amor nos Tempos do Cólera. E O Amor nos Tempos do Cólera, outra coisa que eu acho muito bonitinha dele, é porque ele foi inspirado nos pais do Gabo. Bom, o Florentino Ariza, né, vocês vão ver que ele trabalha, né, no telégrafo, e a Fermina Daza, ela é meio que de uma classe social mais abastada, assim como os pais do Gabo, né, o pai dele, que é o Gabriel Elígio Garcia, ele também trabalhava no telégrafo e assim, isso eu não vou dizer que é um spoiler, porque já está até na orelha, né, dessa edição aqui. A mãe dele, a Luísa Santiago Marques, ela também era de uma classe mais favorecida, né, do que a do pai dele. E o amor deles enfrentou uma oposição do pai da Luísa, né? Então, assim, eles foram separados durante um tempo. Ela teve que morar, né, ficar longe do Gabriel Elígio Garcia. E aí, ele montou uma rede de comunicação para ele não perder o contato com ela, né? E é uma coisa que vai acontecer aqui também no Amor dos Tempos do Cólera. Florentino Ariza, ele vai manter, mas aqui vai ser por cartas, né? Uma comunicação para não perder esse contato com a Fermina. E assim, é interessante, né? Porque assim, o Gabo também fala que quando ele escreveu esse romance, ele queria virar de ponta cabeça os estereótipos do amor romântico. E eu acho assim tão engraçado porque a história dos pais dele, né, culminou em mais de 10 filhos, eles ficaram casados anos e anos. O Gabo era muito apaixonado pela esposa dele e ela por ele, né, Gabo e Mercedes. Então, assim, são um casal, né, que eles ficaram juntos durante 56 anos, né? Eles só se separaram por causa da morte do Gabo. E quando
o Gabo, infelizmente, né, ele teve um quadro de demência, e ela que cuidava dele, ela ficou com ele até o final. Então, assim, a história do Gabo é uma história, a história de amor do Gabo é muito bonita, e é muito desse amorzinho romântico. A história dos pais do Gabo também é muito desse amorzinho romântico, mas na hora que ele escreveu Amor nos Tempos do Cólera, ele falou, eu quero mexer nessa questão do amor romântico, eu quero mostrar um amor mais real, né? Eu quero virar esse negócio de romantismo meio que de pernas pro ar, de ponta cabeça. E é tão assim, gente, que eu queria ler aqui a primeira frase do romance, que fala o seguinte, quem tiver com o livro aí, né? Olha só, o Amor nos Tempos do Cólera, ele começa, vou esperar vocês abrirem, ele começa com a seguinte frase, era inevitável. O cheiro das amêndoas amargas lhe lembrava sempre o destino dos amores contrariados. Cheiro de amêndoas amargas, gente, é um cheiro de um veneno, que é um cheiro do cianeto. Então, assim, quem começa uma história de amor falando sobre o cheiro de um veneno, né? Então, só para vocês verem como que o Amor nos Tempos do Cólera vai ser um romance um pouco diferente, né, de tudo. Então, ele já começa a história de amor desse jeito, né? E o título também, gente, Por que o amor nos tempos do cólera, né? O que é o cólera? O cólera, ele é uma doença bacteriana que é muito comum em países subdesenvolvidos, porque o cólera, ele é uma doença que é transmitido por água e alimentos contaminados. Então, assim, países muito pobres, que têm problema de saneamento básico, né, que são acometidos por surtos de cólera. E é uma doença intestinal. Então, assim, a pessoa ela tem sintomas que são vômitos, febres, dores abdominais terríveis, diarreia, uma diarreia muito intensa, inclusive, né, se diz que a diarreia do cólera é uma diarreia de água de arroz, porque, assim, de tanta água que a pessoa perde, daquela mesma cor. Então, assim, a pessoa ela chega numa desidratação extrema e é uma doença que tem uma alta mortalidade, né? Então, doenças que a gente pega por água contaminada, por alimentos contaminados, são doenças típicas, né, de países mais pobres. E a Colômbia, ela teve surtos de cólera justamente nessa época que se passa o romance, que é no final do século XIX, início do século XX, né? E, assim como no português, cólera também no espanhol é uma palavra de duplo sentido, porque para a gente ela pode ser essa doença, mas também pode ser um sinônimo de raiva, de ódio, e no espanhol também. E aí, muitos estudiosos, né, falam que esse amor nos tempos do cólera aqui tem duplo sentido, por quê? Ele se refere à doença, inclusive a doença estará no livro, e aliás, né, tem um trecho do livro que fala que os sintomas do amor são os mesmos sintomas da doença, né, essa questão assim de, enfim, todos os sintomas que eu narrei aqui, então são os sintomas de quem está apaixonado também. Durante a história vai ser tratado, né, o momento do surto de cólera na Colômbia, aqui, na cidade fictícia que o Gabo escreveu, que se parece muito com Cartagena, né, que é uma cidade da Colômbia, uma cidade do Caribe. Mas também tem a ver com essa questão da raiva, do ódio, porque aqui também vai ser retratado o período das guerras civis na Colômbia. Depois que a Colômbia ela se tornou independente, aconteceram muitas guerras civis que, inclusive, são mencionadas no 100 Anos de Solidão, né? Para quem já leu, o Aureliano Buendia, ele era um dos soldados que combatia nas guerras civis, se tornou até general e tal. E o livro até começa falando do que ele se lembrou quando ele estava no pelotão de fuzilamento, né? Então, assim, sempre que eu leio os livros do Gabo, tem umas coisas que eu acho muito recorrentes. Essa questão das guerras civis, praticamente em todos os livros ela está presente, né? Essa questão dos nomes bem diferentões. E assim, a história, né, é uma coisa que me marca também, que também é um pouco recorrente, que me lembra do 100 Anos de Solidão. O Gabo, ele inventa uns números que eu acho mirabolantes, que eu falo assim, de onde que ele tirou isso, né? O Florentino Ariza, gente, ele esperou pela Fermina Daza durante 53 anos, 7 meses e 11 dias.
que acontece? Isso também não é um spoiler, porque tá, né, até na orelha do livro e tal. Eles se conheceram quando jovens, mas aí, né, foram acontecendo algumas coisas e depois eles vão se reencontrar mais de 50 anos depois. E ele esperou por ela todo esse tempo. E eu sempre, quando eu li a primeira vez, eu achava isso fantástico. Nossa, 53 anos, 7 meses e 11 dias, né? É a mesma coisa que o Gabo fala para falar da chuva lá em 100 anos de solidão, que ele fala não sei quantos anos, aliás, quantos dias, quantas horas, enfim. Então, mais uma coisa que é diferente, aqui nós vamos ter uma história de amor de idosos, de pessoas que têm mais de 70 anos, né? Então, assim, que é uma coisa também que não é comum da gente ver na literatura, a gente vê casais jovens, adolescentes, ou estão lá, né, sei lá, 30 e tantos anos, mas a gente não vê, em geral, histórias de amor de pessoas com mais de 70 anos. E vai ser mais uma coisa diferente aqui. Bom, e é isso, né, que eu tinha, assim, para trazer e para explicar de por que eu escolhi esse romance. Então, assim, primeiro pela minha paixão pelo Gabo, né, eu sou muito apaixonada por ele, adoro as histórias dele, adoro o jeito que ele conta, porque, assim, mais do que o enredo em si, o jeito que o Gabo conta as histórias dele é muito peculiar, né, então, assim, a gente encontra nas obras dele, assim como a gente encontra um jeito peculiar, por exemplo, em Guimarães Rosa, né? Então, assim, aquele autor, ele escreve daquele jeito e ninguém nunca mais vai escrever daquele jeito também, né? Ninguém nunca mais vai escrever como o Gabo escrevia. E por trazer essa história diferente, que eu espero do fundo do coração que todo mundo goste, né? Mas se não gostar também não tem problema, porque Clube do Livro é isso mesmo, né, gente? Às vezes a gente fala, não gostei, cada um tem uma visão, mas é muito legal de acompanhar. Só para a gente entrar um pouquinho aí mais no clima, no prefácio, saiu recentemente, não sei se todo mundo acompanhou, o livro Em Agosto Nos Vemos, que é um livro póstumo do Gabo, que lançou esse ano, né, algum tempo depois da morte dele. E aí tem um prefácio escrito por um dos filhos dele. E aí eu achei o primeiro parágrafo muito bonito, então eu vou ler aqui rapidinho, só para a gente conhecer um pouco mais do autor, assim. Ele começa assim: a perda de memória que nosso pai sofreu em seus últimos anos foi, como é fácil de imaginar, duríssima para todos nós. Mas, particularmente, a maneira como essa perda diminuiu suas possibilidades de continuar escrevendo com o rigor de costume foi para ele uma fonte de frustração desesperadora. Ele nos disse isto com clareza e eloquência de um grande escritor. Abre aspas. A memória é, ao mesmo tempo, minha matéria-prima e minha ferramenta. Sem ela, não existe nada. Fecha aspas. Eu achei esse primeiro parágrafo muito bonito. Depois aqui ele vai falar sobre o livro em si, sobre Em Agosto Nos Vemos e como o Gabo, como foi difícil esse processo para ele escrever esse novo livro. E aí ele falou que não prestava e ele pediu para os filhos destruírem a obra. E aí os filhos guardaram isso para poder publicar isso depois. Mas enfim, achei esse comecinho muito bonito. O Tainá, inclusive, eu não sei se é um mesmo, né? Porque ele teve 2 filhos, o Rodrigo, esqueci o nome do outro. O Rodrigo escreveu uma história sobre um livro sobre a história de amor do Gabo e da Mercedes. E, particularmente, né, nessa parte final da vida do Gabo, acho que chama Gabo e Mercedes, uma despedida, uma coisa assim. E, inclusive, gente, o 100 anos de solidão, 100 anos de solidão, não, o Amor nos Tempos do Cólera, tem uma dedicatória que eu acho tão linda, né? Porque a dedicatória é para Mercedes, é claro. Eu já ia falar da dedicatória, porque é muito maravilhosa. É tipo assim, é evidente que é para você, né? No espanhol é para Mercedes por supuesto. Karina, falar nisso, você mostrou o livro rapidinho, achei linda a sua edição. Ai, gente, essa edição tem muita história. Ai, da Silvinha mesmo! A Silvia também tem. Silvia, depois você me conta como é que você conseguiu essa edição. Mas eu fui estudar um período na Espanha
E não tinha dinheiro, né, gente? Estudante. E eu fui numa livraria lá em Madrid, e eu falei assim, quando eu... Não, não foi nem Madrid. Foi Madrid? Não, acho que foi Salamanca. Eu não lembro agora mais. Eu sei que eu falei assim, quando eu for embora, eu vou nessa livraria pegar os livros. Então, gente, eu economizei para comer, eu não comprei nenhuma roupa, eu não comprei nada. Eu só trouxe os livros. E aí eu trouxe uns que eu queria dar de presente, e eu trouxe os dois do Gabriel Garcia Marques, que foi o 100 Anos de Solidão e o Amor nos Tempos do Cólera. O 100 Anos de Solidão, eu consegui, e eu tinha o desafio de ler em espanhol, né? Que eu falei, eu preciso ler espanhol, estava estudando o idioma e tal. E aí, quando o clube decidiu ler, eu amei, porque eu reli tudo, e foi muito bom. E aí, agora, eu vou ler pela primeira vez em espanhol, então estou bem ansiosa. Mas a edição, só para mostrar para vocês, depois eu posso mandar algumas imagens. Mas aqui, ó, nas primeiras páginas, já tem uma espécie de mapinha, né? A gente pode comparar uma árvore genealógica, não é bem isso, mas aí tem, né? Cartagena de Índias, a Firmina Dado, Florentino da Ariza e alguns outros personagens, né? E os desenhos, eles são muito maravilhosos, né? Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia. E é uma edição que tem os furinhos, né? Aqui, tá vendo que as páginas são furadinhas? Então, é muito linda mesmo. Eu estou bem ansiosa para tentar ver se eu vou conseguir ler em espanhol. E eu tenho uma aula que eu dou de literatura que eu falo justamente da introdução. O Antônio Cândido, ele sempre fala que literatura é um desarranjo na linguagem. Você pega uma linguagem que era para ser reta, lisa, linha reta, e você desarruma aquela linguagem, né? E eu sempre falava isso na aula, que é uma introdução que descreve uma cena de suicídio, mas de um jeito tão bonito, né? As amêndoas, vai falar do cheiro das amêndoas. E aí eu falo assim, literatura é isso, né? Como que você descreveria uma coisa ruim, uma coisa nebulosa, de um jeito tão poético e tão bonito, né? Então, prestem atenção na introdução e no final do livro. E só mais uma coisa que eu falo para vocês, eu li 4 livros do Gabriel Garcia Marques, e toda vez que eu termino de ler um livro dele, para quem nunca leu, né, eu falo assim, eu tenho que ler todos os livros desse autor. Porque, gente, ele tem um jeito de escrever, ele tem uma forma de se colocar. O negócio é doido demais. Demais. Silvia, conta aí a sua história com essa edição. Essa edição aqui, eu comprei ela em Cartagena de Índias. Eu fui passar minha lua de mel lá. E eu falei, não, se eu estiver em Cartagena, eu tenho que trazer um livro do Gabo. Óbvio, não tem como eu não trazer um livro do Gabo. Então, foi desse tipo também. Juntei um monte de coisa, fiquei num hotel mais barato, minha esposa também adora literatura. Também evitamos de comer em lugar muito caro, tudo fomos economizando para poder trazer para casa também. Eu também tenho as 2 edições, as 2 compradas em Cartagena também, o 100 Anos de Solidão e o Amor nos Tempos do Cólera. E não me arrependo de forma alguma. São realmente edições incríveis, incríveis, as ilustrações, né, toda a estética, né, que eles fizeram no livro. Fantástico, fantástico. Também sou apaixonada pela minha edição. Pessoal, só um recadinho, lista de presença tá no chat, tá? Não deixem de assinar, por favor. Vocês podiam mostrar as outras edições também, só para a gente conhecer. Eu só tenho essas aqui em casa, só o 100 anos, que eu tenho outra, mas só para a gente conhecer. Eu não sei que edição que é essa que eu baixei pela internet também, mas a capa é diferente dessas todas que vocês mostraram. Não sei se dá para ver. Olha, com essa capa eu nunca vi. Tem uma outra que a Tainá até postou lá
no Instagram, que é azul. Essa eu já tinha visto. Essa aqui, né, que foi a que eu li a primeira vez. E essa, que é a edição bonitona. Eu tenho essa edição aqui, que é uma edição mais antiguinha, assim, Essa. de sebo, né? Então. Mas eu, como boa colecionadora, quando eu vejo uma oportunidade de comprar um livro bonito de capa dura. Então. E aí tem essa edição aqui, que é a edição mais comunzinha também, que a Célia mostrou aí, né? Que é a da Herbert, normal. Gente, uma história legal também, né, da minha história, assim, com esse livro, eu li 100 Anos de Solidão, fiquei apaixonada, aí eu comecei a ler um tanto de coisa do Gabo, né, essa parte da minha estante aqui é toda Gabo, e aí eu li Do Amor e Outros Demônios, mas eu não li numa época muito boa na minha vida, porque eu tava, assim, com transtorno de ansiedade, enfim, e não gostei do Amor e Outros Demônios, e eu fiquei assim, sabe, eu fiquei tão mal com aquilo, e até eu comentava com a Silvinha, ai, como é que eu vou fazer? Tem um livro do Gabo que eu não gostei, e ela falou assim, não, então lê o Amor nos Tempos do Cólera, que não tem como não gostar de Amor nos Tempos do Cólera e recuperar, assim. E depois, inclusive, eu reli o do Amor e Outros Demônios, que eu falei, não, meta de vida, vou ler de novo, ver o que eu não gostei do Amor e Outros Demônios, e depois eu gostei nessa releitura, né, mas o Amor nos Tempos do Cólera, ele ajudou a curar meio que uma ressaca literária minha. Eu gostei, menina, do Amor e Outros Demônios. Da segunda vez eu gostei, da primeira, mas enfim, o problema é que É o momento, né, também. é o momento, mas eu acho que é uma coisa que também no último encontro eu vou falar de uma coisa que também é recorrente nos livros do Gabo, que eu fico assim, gente, que obsessão que ele tem com isso. Mas eu acho que foi o meu problema com o Do Amor e Outros Demônios. Igor, fica à vontade. Seja bem-vindo. Tem que ter o Gabriel Garcia Marques para trazer o Igor de volta ao clube, gente. Como é que faz? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vou mostrar as edições, só tô vendo aqui como é que muda a câmera. Cadê? Costuma ter um íconezinho no alto, é isso. Isso. Eu tenho essa aqui que é a almofada, eu falo que a capa é almofadada, né? Porque parece um travesseiro aqui, que tem essa faixa. E eu tenho essa também, que é do box. Não sei se vocês conhecem. É o box que vem os 3 volumes. O Amor nos Tempos do Cólera, 100 Anos de Solidão e Crônica de uma Morte Anunciada. A diferença é que essa não tem a almofada e a lombada, ela tem esse detalhe aqui que é mais, tem essa rosa. Então, e aí eu tô em dúvida qual que eu vou ler. Não sei, eu tô terminando 100 Anos de Solidão. Talvez eu pegue essa do box, a Capitu, dando boa noite para vocês. Então, eu não sei qual que eu vou escolher ainda, mas eu tenho essas 2 edições. Estou ansiosíssimo. Eu estou relendo Sendo Solidão por causa do anúncio da série da Netflix. Mas agora eu vou estrear esse Amor nos Tempos do Cólera por causa da leitura coletiva. É muito bom ter o Igor de novo com a gente. Pois é. O Gabo ressuscitando. As edições estão lindas, Igor. Box maravilhoso. Eu estou tentando ver aqui, Tainá, para a gente não sair hoje sem falar, o próximo encontro. A Dia data 22, Karina. 22, né? Isso. Dia 22 de maio e aí a gente finaliza no dia 5 de maio. Amanhã eu solto o cronograma direitinho lá no Instagram. E aviso lá no grupo também.
Pessoal, mais alguém gostaria de apresentar algo, acrescentar? Então, a gente começa a leitura agora, e como é que vai funcionar para quem é novato, né? A gente agora começa a leitura, a Tainá vai disponibilizar para a gente o cronograma. O cronograma é uma orientação mesmo, né? Para a gente ficar ali pressionado para não morrer na praia. Mas vocês podem, né, seguir o ritmo de vocês. Tem gente que termina bem mais rápido, tem gente que às vezes fica um pouquinho atrasado. E aí, num próximo encontro, a gente vai comentar até onde nós lemos, né? E aí tem spoiler, porque aí é o momento da gente falar o que achou, tudo. Então, até a parte que a gente leu tem spoiler até essa parte. Mais para frente a gente não fala, não, tá? Então, funciona desse jeito agora. Tem o livro em PDF, né? É fácil conseguir. Quem quiser comprar também, é venda bem... Consegue em vários sites, né? A compra. E agora é isso, né? Então, agora, esse era para a gente apresentar o livro, falar sobre ele. O próximo agora já é para comentar sobre a leitura. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que tá na minha memória, tá? Mas eu quero reler até para pensar sobre isso. Até hoje eu cito frases e cenas sobre casamento, sobre relação conjugal, sobre vida a dois, pensando nesse livro, né? Então, eu acho que ele dá tantas lições sobre essa vida a dois. Então, prestem atenção nisso, né? As coisas que falam sobre casamento. Acho muito bonito. Não vou falar isso, não vou falar mais nada para não dar spoiler. E aí, para quem quiser se organizar, a gente dividiu o livro em duas partes, né? E aí, o próximo encontro, dia 22, a gente vai discutir até a página 190. A gente vai soltar o cronograma lá com as metas diárias certinhas, mas aí quem não quiser seguir, aí a primeira parte, então, até a página 190. E aí o cronograma ele foi feito com base nessa edição aqui, na almofadada. Mas eu comparei um pouco com a minha edição antiguinha, e aí tá mais ou menos, assim. Depois a gente pode mandar, quem tiver dúvidas, assim, a gente pode mandar o texto, né? Parágrafo final da página 190, que aí vocês comparam nas edições de vocês. Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo pode também compartilhando lá no Instagram, marcando o clube pra gente ir acompanhando e incentivando e chamando mais pessoas para ler com a gente. E aí é só marcar lá no @Clube de Adorim, que aí a gente repassa tudo. Combinado. Então, pessoal, agradecer imensamente aí a presença de vocês. Nos vemos agora no dia 22. Bora lá começar. Convidem um amigo, convide um colega. Eu acho que o grande objetivo nosso aqui do clube é justamente promover, né, a leitura literária. E é isso, tá? Aí, o pessoal que vai ler pelo Kindle, gente, fica às vezes difícil comparar as páginas, né? Então a gente põe uma estimativa ali para vocês, para quem for ler pelo Kindle, né? A gente vai ter o quê? Vai ser mais um encontro para ler metade e depois a outra metade, não é, Tainá? Então, o que você pode calcular para quem for ler pelo Kindle? Tentar ler até metade do livro, 50%, até o próximo encontro. Fica uma média boa, né? Isso mesmo. Igor, fica à vontade. Karina, de repente, a Tainá colocando ali o parágrafo, se a pessoa digitar alguma frase, alguma palavra-chave, ela chega e ela consegue marcar até onde que ela consegue ler. Boa. Depois eu mando lá no grupo também, então. Combinado, então, pessoal. Agradecer imensamente. Vai ter a fotinho hoje? Alguém consegue dar o print? Você consegue, Tainá? Eu não consigo, eu tô pelo tablet. Então, quem puder ligar a câmera, sentir a vontade confortável para isso também, mostrar aí a sua edição, só para a gente fazer a fotinha oficial pro Insta. Vamos lá.
Só um minutinho. 1, 2, 3 e... Peraí, senão depois tá aí na briga comigo. Acho que foi, gente. Deixa eu mandar lá no... Vou mandar lá no grupo, tá? Pessoal, então, beijo imenso, Zélia. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Pessoal, nós nos vemos, então, dia 22, com a metade da obra aí lida, tá bom? Beijo grande, boa noite a todos. Eu que agradeço, Karina. Gente, beijo, espero que vocês gostem. José, fica à vontade. Karina, no dia 22 a gente tem aula de novo. Você vai colocar a aula mais cedo também? Podemos, né? Para poder participar aqui do clube. No dia 22 vai cair aula mais uma vez, né? Vamos. Aí eu já vou até avisar lá o José, para não ficar Então, tá muito bom. em cima. Ok. Combinado? Ô, gente, muito obrigado pela receptividade. Foi um prazer, assim, entre aspas, conhecer vocês. É um clube muito interessante. Se eu tivesse conhecido antes, já estaria aqui. Mas agora vocês vão ter que me aturar por aí. Adoramos. Antes tarde que mais tarde, José. Seja bem-vindo. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. E torçam para minha melhora da dengue, que tá difícil, viu, gente? Nossa, Melhoras. José, melhoras. Hidrata bastante, porque dengue é difícil demais. Eu peguei esse ano também. Eu nunca tinha tido, foi a primeira vez. Eu também. Foi o mesmo caso seu. Melhoras aí, José. Um abraço a todos, gente. Tchau, prazer. Beijo. Tchau. Tchau, gente.